Bom, a gente está chegando perto da prova, então eu vou trazer um resumão antes de trazer uma informação importante agora. A gente viu que os super-heróis são associados aos Estados Unidos e em outros episódios a gente viu que a Jesus Cristo. Agora a gente está falando que os vilões são associados aos inimigos dos Estados Unidos ou tudo que há de ruim no mundo. E agora a informação nova. Falando em inimigos, a União Soviética ou a Rússia não era somente inimiga militar, geopolítica, econômica dos Estados Unidos. É também, não era no caso da União Soviética, inimiga ideológica. Vamos por partes. Esse é um ponto um pouco complexo, então quero que cada um de vocês pesquise em casa e forme sua própria opinião a respeito do assunto. Bom, agora eu quero falar sobre a estrutura da ideologia da União Soviética, que se dizia comunista. O comunismo, ele é anticapitalista, mas ele não é o único. A gente tem, por exemplo, o anarquismo. Bom, não é só o anarquismo que critica esse sistema capitalista. A gente também tem pessoas que não se consideram adeptas de ideologia nenhuma que também criticam a estrutura capitalista. Por exemplo, o uso de recursos exageradamente em um planeta que os recursos não são infinitos. Mas aí eu pergunto pra vocês, aonde é que entra os filmes de super-heróis nessa história? E professora, geralmente são os vilões que são muito mais críticos em relação aos problemas da sociedade. Se alguma questão ambiental aparece em algum filme, ela geralmente é levantada pelo vilão. Tipo o Thanos, ele era motivado por questões de superpopulação, esgotamento dos recursos naturais, fome. O Aquaman, ele tinha um vilão que é o mestre dos oceanos, ele também focava muito nessa questão ambiental. O vilão de Venom também tinha essas mesmas preocupações ecológicas. Eu não sou louco, loucura é o jeito que os humanos vivem. Hoje em dia, pensa só o que fazemos é tirar. Não pode continuar assim. Colocamos o planeta à beira da extinção. Já o vilão de Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele trata de outro assunto muito interessante também, que é sobre como a economia tende a ser monopolizada por grandes grupos empresariais, né? Ele faz uma grande crítica a esse sistema de monopólio, porque ele tem muito medo de ir à falência e perder a sua casa, como aconteceu com muitos norte-americanos durante a crise de 2008, né? Essa gente, Pete, essa gente lá de cima, os ricos e poderosos, eles fazem o que querem. Caras como nós, eles não ligam pra gente. Construímos as estradas deles, lutamos todas as guerras deles e tudo mais, mas eles não ligam pra gente. Nós temos que vir depois deles, comer o que cai da mesa. Outros vilões também fazem crítica aos Estados Unidos e ao seu sistema policial militar. A gente tem como exemplo o Ultron, nos Vingadores Guerra de Ultron, que ele faz constantes ironias ao fato de que os heróis eles se proclamam, eles se denominam defensores da paz, mas eles estão constantemente organizando guerras. Capitão América, o homem santificado, fingindo que consegue viver sem uma guerra. A gente tem também o exemplo do vilão do Hulk, que traz a mesma visão crítica para os Estados Unidos e para o sistema da polícia, né, e dos militares. Pensem todos esses homens ali em seus uniformes, todos dando e recebendo ordens, impondo suas regras ridículas para todo o globo. Pensem em todo o mal que eles causaram para você, para mim, para a humanidade. A gente também tem o exemplo do vilão do Quarteto Fantástico, que ele traz a mesma crítica para o sistema aparato repressivo estatal, mas de uma forma mais ironizada. Mas por que só a NASA? Por que não o Exército ou a CIA? Podíamos mandar presos políticos para lá torturar na quarta dimensão, pode ser bom, hein? E por último, a gente também tem exemplo da vilã de Thor Ragnarok, que ela faz constantes críticas ao imperialismo e ela traz um ponto muito importante. Ela diz que Asgard foi fundamentado em guerras. Odin e eu afogamos civilizações inteiras em pranto e sangue. De onde acha que todo esse ouro veio? E isso é uma crítica muito importante, porque isso pode se definir para os países de primeiro mundo que cresceram, né, na exploração, na escravidão e toda aquela repressão colonial que esses países cresceram e foram fundamentados. São justamente os vilões que costumam questionar a forma como a sociedade se organiza e, às vezes, utilizando expressões comuns no campo de esquerda. O vilão do espetáculo Homem-Aranha se coloca em defesa de um mundo onde todos sejam iguais e o mundo sem excluídos. Já o Coringa fala abertamente de anarquismo. Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos.
e aqui cabe um parênteses. Nos quadrinhos, o Batman tem um inimigo que se chama Anarquia. No filme Verão Superman, é explicado que o vilão queria uma revolução e desejava alterar a ordem social e mandar uma nova ordem. Ou seja, pro filme, querer revolução é coisa de vilão. Em Guerra Civil, os vilões, num lugar frio e sombrio, fazem uma lavagem cerebral no Soldado Invernal, recitando palavras em russo, presente no Livro Vermelho. Доброе утро, солдат. Я жду приказаний. Я жду приказаний. Gente, o Livro Vermelho é referência ao comunismo, né? Aqui o filme, um pouco de modo subliminar, diz que as ideologias comunistas levariam à desumanização e à perda da individualidade, manipulando e transformando pessoas em assassinas insensíveis. O anticomunismo e o sentimento anti-russo também estão presentes na Era de Ultron, quando a Viúva Negra descreve seu treinamento na URSS, num tal Salão Vermelho, aonde ela se transformou numa fria assassina. Pode crer, faz muito sentido isso que você falou, mas vamos manter a calma, tá? Todos vocês. Porque a gente vai discutir sobre Viúva Negra no episódio que a gente fala de mulheres no universo de super-heróis, algo que eu particularmente quero muito discutir com vocês. E sobre o Magneto e o Killmonger a gente vai discutir em um outro episódio, então calma aí. Eu quero que vocês reparem numa coisa. Aqueles que a gente geralmente é estimulado a torcer contra, geralmente é quem faz críticas a injustiças sociais, ao meio ambiente, né, como a gente está levando o meio ambiente nos dias atuais. E aqueles que a gente é estimulado a torcer a favor, geralmente são quem defendem a ordem vigente. A ideia, a mensagem que passam pra gente é a seguinte: seja conformista, criticar o mundo é coisa de vilão. Essas ideologias conservadoras se aproximam mais ou menos da ideia que o filósofo Leandro Konder trouxe pra gente. A ideologia dominante difunde amplamente a convicção de que a inquietação é sinal de imaturidade, inconformismo é sintoma de neurose, e difunde discretamente a convicção de que adaptar-se à situação atual é prova de sensatez. E outra coisa, em alguns filmes a ideologia é: o mundo pode até ser ruim, mas ele fica ainda pior quando a gente tenta mudar. Professora, também nesse lance de ideologia que você acabou de falar, acho que o melhor exemplo que a gente tem é o Batman e o Cavaleiro das Trevas ressurge. Se ligou? Tipo, tem o Ben, que todo mundo critica muito o lance da voz e tal, mas eu acho que é um vilão incrível. Um vilão incrível é meio paradoxal, mas eu vou chegar lá. Tipo, o cara ele propõe uma libertação das pessoas e tal, sabe? Ele se opõe às opressões que acontecem contra os ricos e poderosos. Ele se opõe contra o mito de oportunidade, sabe? Que é todo aquele papinho doce que a gente está acostumado a ver aí, que não importa de onde você vem, é só você se esforçar que você consegue ser o suficiente, saca? Não importa se você é filho de um empresário que sempre teve tudo, ou se você nem sabe quem é o seu pai e mora num lugar que não tem saneamento básico. Se você se esforça, se você batalha para aquilo, você consegue sim ter a sua Ferrari ou então morar na Barra. O Ben ainda fala, sabe, sobre tipo repartir as riquezas, sabe? E o aliado principal do Ben é o Espantalho, que ele também, tipo, fala muito sobre essa exploração da rapaziada que tá no topo da pirâmide, saca? Dos ricos em cima dos pobres. Você é Philip Stryver, vice-presidente executivo das indústrias Daggett, que por anos e anos viveu do sangue e do suor de pessoas menos poderosas. Então, tipo, assim como nesse filme, em vários outros, sabe qual é? Os vilões têm um discurso que é uma crítica muito incisiva às injustiças sociais que a gente vive, usando expressões literalmente que usam no campo político da esquerda. E fica muito nítida a ideologia no filme quando os vilões tomam posse da cidade de Gotham, se ligou? Implantam uma ditadura e não oferecem nada, tipo, para a população com um tribunal de exceção, além de uma opressão absurda e a ameaça de a qualquer momento explodir a cidade com uma bomba. Sabe qual é? Tipo, é bizarro. Como a professora já disse, saca? Esse filme aí tem uma mensagem ideológica por trás, que é uma mensagem conservadora. Ponto, isso é fato, saca? Isso daí todo mundo consegue ver. Que ele passa uma visão de que se você tenta mudar o mundo, pior ele fica. Você sabe qual é? Então, tipo, o melhor é tu se conformar com as coisas como elas estão. Não tem jeito, tá assim, continua assim. Se tentar mexer, pior. Deixa eu fazer uma observação rápida. Na cena do Bane no Tribunal Tricotano, se refere muito a este livro aqui, Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Que nele tem uma personagem, a Senhora Defarge, que é uma líder revolucionária na Revolução Francesa. A Senhora Defarge passa a maior parte
do livro Tricotando. Tem capítulos como Tricotando e ainda Tricotando. No livro mostra duas partes da França. A França dos nobres, que são privilegiados, e as injustiças, e na outra os líderes revolucionários, como a senhora Defarge, que são frios, autoritários e cruéis. Então, tem mesmo um paralelo entre a senhora Defarge e o Bane. Os dois são revoltados contra as injustiças, e ambos são perversos vilões. Então, galera, preciso fazer um comentário importantíssimo. A gente já viu que para Hollywood, quando os oprimidos se revoltam, eles geram ainda mais opressão e autoritarismo. E alguns movimentos da esquerda comunista realmente geraram regimes ditatoriais e autoritários, como por exemplo a União Soviética e a Coreia do Norte. E pessoal, para Hollywood, os revolucionários são sempre cruéis e autoritários, como a senhora Defarge e o Bane, que necessariamente irão levar a uma ditadura completamente caótica. Então, para a indústria cinematográfica americana, a gente tem duas opções. Ou nos conformamos com o mundo do jeito que ele é, ou nos revoltamos criando ditaduras que destroem completamente nossas liberdades individuais. Assim, é de cada um de nós refletir se concorda ou não com essa mensagem de Hollywood. Então, gente, a gente está chegando no final dessa aula, no final desse episódio, e não é pra levantar não, pelo amor, eu tô falando. Vamos lá. Gente, vamos recapitular. Então, a gente viu que quem costuma criticar e falar que a realidade social precisa ser mudada são os vilões. A realidade tende a ser decepcionante. Agora, a realidade pode ser o que eu quiser. Já os super-heróis tendem a defender a atual estrutura que sustenta a sociedade, sem querer mudar, sem questioná-la. Tudo que você ouve, todos os dias, é produzido pela mídia corporativa para fazer uma coisa e nada mais. Para você sair e comprar várias coisas. Coisas que talvez nem precise e já tenha aos montes, mas as pessoas vão continuar pagando para anunciar na rádio deles. Pode acreditar, eu vou te mostrar qualquer hora dessas. O quê? Cala a boca. Na verdade, eu achei que seria legal se alguém fizesse isso. Só ligar o botão de iniciação e destruir o sistema só por diversão. Não é um sistema, é um país inteiro. Bom, se a gente juntar as informações que a gente tem no episódio 5 e do episódio 6, e o que a gente está falando aqui hoje um pouquinho, a gente vai entender que também os super-heróis são associados às Forças Armadas, à polícia, às instituições que defendem o Estado, a ordem vigente. Do outro lado, os vilões tendem a questionar a ordem vigente, tendem a questionar também o mundo como ele é hoje. Então a mensagem ideológica dos filmes tendem a estimular, lá no telefone, um comportamento mais conformista. Porém, isso não quer dizer que a maioria dos filmes defendam grupos de extrema-direita, que tem se fortalecido cada vez mais no mundo. Quer ver? Vou pegar um exemplo. Dá uma olhada nesse finalzinho de Pantera Negra. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Essa fala de Pantera Negra, obviamente, é uma crítica ao Donald Trump, o herói de extrema direita. Build that wall! Build that wall! Build that wall! Em que defendia o muro entre os Estados Unidos e o México. Bom, a gente tem muito assunto para falar do Pantera Negra e isso vai ser o tema do próximo episódio, junto com os negros no universo dos super-heróis. Mas, antes de a gente terminar essa aula de hoje, eu queria dizer duas coisas. Ou você deixa um like ou você faz um pix, a escolha é sua, se inscreve no canal e a galera do fundão fica, porque a gente vai ter a análise dos vilões de Star Wars. E eu me despeço por aqui e até o próximo episódio. Então, rapaziada, vamos falar dos vilões do Star Wars. No episódio 2, os vilões criam um grande exército de clones, para assim no futuro criarem um império. O filme mostra o perigo da militarização da vida social e como isso pode levar a uma ditadura. Nos 3 primeiros episódios vemos o senador Palpatine recebendo mais poder e se tornando chanceler. E vamos lembrar também que Hitler se tornou chanceler e foi acumulando mais poder. Assim como em outros filmes do Star Wars, traz a referência do nazismo. A Primeira Ordem, no episódio 7, os soldados imperiais fazem um gesto muito parecido com a saudação nazista. E toda a cena parece muito um comício nazista. Nessa frase do Palpatine, I am the Senate. A referência provavelmente é o Rei Luís XIV, que disse o Estado sou eu. Bora falar de mais referência. Por exemplo, o George Lucas, que quando se referiu à Guerra do Vietnã, disse que os Estados Unidos provavelmente em seus filmes seriam um império.
ou seja, seriam os vilões. O Império, que era superior tecnologicamente, atacava as populações locais, que conheciam muito bem a mata, que faziam ataques surpresas contra o próprio Império. E há um paralelo muito forte. Por exemplo, os Estados Unidos, eles eram superiores tecnologicamente, e os vietnamitas conheciam muito bem a mata e faziam ataques surpresas. Já no EP3, a gente pode perceber como as falas do Anakin se parecem muito com as falas do presidente Bush. If you're not with me, then you're my enemy. You're either with us or you're with the enemy. Provavelmente George Lucas quis relacionar Anakin, já corrompido pelo lado sombrio da força, com o presidente Bush, que vinha promovendo as guerras do Afeganistão e do Iraque. Já em Han Solo, o Império tem grandes imagens na parede, que lembram um pouco o estilo chamado realismo socialista. Ou seja, a gente pode comparar nessa cena que o Império seria a União Soviética. E nessa mesma cena, o Han Solo até usa uns chapéus russos bem parecidos. Em Rogue One, a gente tem um grupo de rebeldes mais extremistas, que são liderados por Saul Guerrero. E aqui, indiscutivelmente, é uma referência a Che Guevara. Até os nomes são parecidos. Nesses exemplos bem rápidos aqui, a gente pode perceber o quanto que os vilões de Star Wars podem se relacionar bem facilmente com forças políticas diferentes.